Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre o C Sharp e o .NET. Bom, na aula anterior nós acabamos o tema de estruturas de repetição, nós acabamos vendo o for each, que casou aqui basicamente com o que nós vamos ver agora nessa aula, que vai ser basicamente mais detalhes sobre as listas e os arrays. Então, basicamente, a gente está dando início aqui a mais um assunto, mais um tema, que são as estruturas de dados, né, de armazenamento de dados. Então, a gente consegue, aí temos vários tipos de armazenamento de dados, como por exemplo, o list, né, que a gente já está vendo aqui, os arrays, dicionários, stacks, enumerables e aí por diante. Então a gente vai ver alguns principais tipos de estruturas de armazenamento de dados. Então basicamente a gente vai trabalhar aqui hoje nesse vídeo com os lists e também com os arrays. Eu vou dar uma refatorada aqui nesse código. A gente vai deixar só vamos falar primeiro das listas. Então, basicamente, pessoal, as listas, como a gente já viu na aula anterior, a gente consegue definir aqui, colocar alguns itens realmente dentro de uma lista, como se fosse uma lista de coisas que você teria, sei lá, na sua casa. Uma lista de compras, por exemplo. Compras. E daí nessa sua lista de compras você vai ter, tem que comprar macarrão, feijão, arroz e daí por diante. Você vai adicionando itens aqui, A, B, C, qualquer itens que você queira comprar e vai ficar armazenado aqui nessa sua lista. Então basicamente um list vai servir para você armazenar mais de uma coisa. Então, por exemplo, lá no nosso cenário de login, né, que a gente teve o login do usuário 1, o login do usuário 2, a gente poderia ter uma lista de usuários, aí já não precisaria mais de ter uma variável usuário para validação 1, usuário para validação 2. A gente teria uma lista de usuários e daí iria verificar se o e-mail que o usuário informou lá na parte de login, onde ele informou o e-mail e a senha, a gente ia verificar aqui nessa lista se teria aquele usuário que ele informou, certo? Aquele e-mail. Então, esse seria um exemplo prático de uso na vida real, né? Uma lista de usuários e daí a gente checa o e-mail. Mas no nosso exemplo aqui mais simples, uma lista de compras, tem os itens de compras e daí a gente vamos colocar aqui para escrever na tela, cada item desse de compra. Cada item de compra da minha lista de compras vai ser exibido na tela. Deu aquele pequeno problema. Show. Tenho aqui todos os itens que eu defini na minha lista. Essa lista, como eu já expliquei na aula anterior, a gente pode ter aqui vários tipos. String, int, double, float, todos os itens, todos os tipos primitivos que a gente já teve aulas sobre cada tipo desse, como instanciar as variáveis utilizando esses tipos. Então, eu vou explicar aqui melhor, com detalhes, como é que a gente instancia aqui esse list. Então, eu quero uma lista de carros, certo? Não, melhor, lista de cores. Então, para criar uma lista, eu utilizo a classe list. Conceitos de classe, orientação a objetos, a gente ainda vai ver. Mas beleza, a gente já está utilizando algumas classes tal. Por exemplo aqui o list. Ele já me dá um exemplo aqui, o próprio compilador, né, o próprio Visual Studio, de criação de uma lista de inteiros. Vou aceitar, beleza. Criei aqui uma lista de cores. Só que aí a cor não é inteiro, né? A cor aqui, por exemplo, vai ser string. Então, como é que eu defino uma lista? Basicamente, eu crio a variável
instancio uma nova lista, eu chego colocando new list, e daí nesse new list, a lista ela é genérica. A gente vai ver também conceitos de generics mais para frente, mas basicamente a gente passando um sinalzinho aqui de maior que, menor que, menor que e maior que, a gente consegue aqui dentro dele, entre esses dois sinais, definir o tipo dessa lista. Então, eu consigo colocar que essa lista aqui é uma lista de strings. E daí abro e fecho parênteses e instanciei a minha lista. Então, assim como eu estava usando anteriormente, a gente já consegue passar alguns valores aqui dentro, já na hora que define. É meio que um atalho do C#, algumas linguagens não deixam fazer isso, mas no C#, quando você instancia um objeto, uma variável, você consegue passar valor para ela, independente se ela é um objeto, variável, constante, qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, a gente está criando uma lista de strings, eu consigo passar aqui uma lista de strings para ele, separando por vírgula, certo? Então, tenho a minha lista de cores, minha primeira cor vai ser azul, preto e amarelo, certo? Consigo definir a minha lista assim, já com valores, e também essa minha lista eu consigo adicionar ou remover valores, juntar com outra lista, fazer filtros, fazer o que eu quiser com essa lista aqui. Ou seja, eu vou ter alguns métodos aqui, ó. Consigo ver a capacidade dessa lista, adicionar itens nessa lista, limpar essa lista, remover um item, verificar se contém um item nessa lista. Então, tem várias coisas aqui que são de uma biblioteca chamada Link. A gente vai ter um curso específico só de Link aqui nas nossas aulas. Então, fica mais para o futuro, mas a gente vai ver aqui os principais, que é basicamente adicionar um item nessa lista. Só que antes de adicionar, eu vou colocar um for each para a gente ir vendo as nossas cores aqui na tela, certo? Cor, aí eu vou usar o console.writeLine para escrever na tela aquela cor. Vou escrever na tela essas cores. Eu vou começar a abreviar aqui um pouco as coisas para ficar mais espaço para a gente conseguir trabalhar. For each, para cada cor na minha lista de cores, eu vou escrever na tela aquela cor, ok? Vou escrever azul, preto e amarelo, 3 linhas no console. Só que aqui embaixo eu vou querer adicionar uma cor a mais nessa minha lista. Então eu vou adicionar aqui uma cor verde, ou seja, e vou dar outro console nessa lista, certo? Só para separar os consoles, vou fazer o seguinte, vou colocar só um separador aqui. Olha só, acho que aqui no início não precisa, mas precisa aqui embaixo. Vou remover aqui no final, eu vou remover algum item. Vou deixar isso aqui comentado e aí a gente volta, certo? Vamos focar nisso aqui. Eu tenho a minha lista de cores, vou escrever na tela cada cor, depois eu vou adicionar uma cor a mais, né, uma cor verde nessa lista de cores, e daí eu vou escrever na tela novamente todas as cores. Então, nessa segunda vez que eu escrever, ele vai escrever todas essas aqui novamente, mais a cor verde que eu adicionei logo após o meu primeiro for each. Então, beleza. Vamos iniciar aqui essa nossa aplicação e vocês vão ver na prática aqui como é que ficou. Então, basicamente, ele escreveu aqui na tela a primeira vez, né, nosso primeiro for each foram esses 3 itens, e o nosso segundo for each, aqui já veio o verde aqui no final, que foi exatamente o que a gente adicionou aqui após esse primeiro for each aqui. Então, basicamente, a gente consegue, depois de criar uma lista de qualquer objeto, de qualquer tipo,
a gente consegue adicionar coisas naquela lista e a gente consegue também remover. Vou remover uma das cores aqui. Vamos ver como é que remove. Eu posso passar para ele remover diretamente o item, ou eu posso passar para ele remover um index. Como por exemplo, eu quero que ele remova o item, acho que é remove at. Remove at. Eu quero que ele remova o item que está, a cor que está na posição 0 dessa lista. A posição 0 dessa lista é o azul, ou seja, em arrays, em listas, coleções em geral, no C Sharp e em várias outras linguagens, a gente começa a contar do 0. Então, esse aqui é o item 0, esse aqui é o item 1, esse aqui é o item 2, ok? Então, eu quero remover o item 1 dessa lista, o primeiro item. Então, vai ser o 0, está no index 0 daquela lista. Então, se eu remover o 0 aqui, ele vai remover o azul da lista, vai ficar sobrando o preto, o amarelo e o verde que eu adicionei aqui. Só que eu também vou remover o amarelo, por exemplo. Quero remover o amarelo também. Então, beleza. Vou remover dois itens. O azul, que é o primeiro item, ou seja, está na posição 0. E também o amarelo, que é o terceiro item. Então, a gente vai ficar sobrando com... a gente vai ficar sobrando com duas cores, que vai ser o verde e o preto. Então, vamos confirmar aqui se no nosso terceiro for each vai realmente ficar sobrando apenas o preto e o verde. Olha só. E foi realmente isso que aconteceu. A gente removeu o item da posição 0 e também removeu o amarelo que estava lá no meio das cores. Então, no final ficou sobrando só o preto e o verde. E daí, pessoal, a gente pode ficar brincando aqui, adicionar itens. A gente pode colocar para ele adicionar uma cor que vem do console. Ó. Vou fazer um exemplo aqui, certo? var nova cor. Eu vou pedir para o usuário inserir uma nova cor no console, certo? Então, eu vou dar um console writeLine, informe uma cor, uma nova cor. Ele vai inserir a nova cor dele. Eu vou ler o que ele digitou naquela linha, vou armazenar nessa variável nova cor e vou adicionar na minha lista de cores, utilizando o add, aquela nova cor. Então, quando eu printar novamente aqui, né, fizer um novo for each, escrever na tela a lista de cores, vai ter aquela nova cor como um item adicionado naquela lista. Ó, vamos testar. Olha só, printou tudo lá, escreveu na tela tudo que a gente pediu para ele fazer. A primeira lista, o primeiro for each, né, com a nossa primeiro estado da nossa lista, com aquelas três cores. Depois o segundo for each, onde a gente já tem o verde adicionado. E depois o nosso terceiro estado, né, o nosso terceiro for each, foi onde a gente removeu aqui o item 0 e a cor amarela, sobrando preto e verde. Então, quando eu informar uma nova cor, vou colocar roxo. Ele vai ter que escrever na tela aqui, né, fazer um novo for each, escrevendo na tela todas as cores que a gente ainda tem naquela lista, mais essa que eu estou adicionando aqui agora, que é o roxo. Então, olha só, ele caiu naquele for each, escreveu na tela o preto, o verde e o roxo. Ou seja, a informação que eu inseri aqui agora está dentro dessa lista. Então, vejam que a gente aqui já abre um leque de possibilidades. A gente consegue fazer um cadastro de usuários, pede para ele informar nome do usuário, e-mail do usuário, senha de usuário, data de nascimento. E daí você consegue ir armazenando essas informações aqui em listas. E daí depois você, por meio de loops, faz aquele login lá que a gente fez nas aulas anteriores. E daí você já tem algo bem mais complexo, bem mais robusto para você utilizar. Então, a lista é basicamente isso. Eu vou dar um exemplo aqui de array.
bem simples. Array basicamente é uma estrutura onde a gente define, já tem um exemplo aqui, aqui ele fez para mim um array com o tamanho da quantidade de cores. Só para explicar, eu posso criar um array de qualquer tipo, posso criar um array de string também. Então, para definir se é um array, ele já dá aqui para mim um exemplo. Eu tenho que passar chaves, colchetes, abrir e fechar colchetes. Só de colocar esse colchete, ele já entende que é um array. Então, eu vou definir agora, atribuir um valor a esse array. Então, eu vou dar um new para instanciar um novo array, assim como a gente fez com a lista lá em cima. Tem um new list do tipo string, e aqui vai ter um new string array, ou seja, new string array novamente. E aí aqui dentro de chaves a gente passa o valor, assim como a gente fez com as listas lá em cima. Eu posso pegar aqui, copiar, colar aqui dentro, e a gente vai ter o nosso array da mesma forma que a gente criou a lista de strings aqui em cima, a lista de cores. Então vou chamar isso aqui de cores 2, só para exemplificar, ficar diferente. Mas basicamente o array é uma estrutura bem mais simples. Então você vai consumir muito menos dados na memória do seu computador quando você utiliza array. E o array você não consegue ter esse tipo de manipulação aqui que a gente tem na lista, de dar um add, de remover um item passando o item. Você vai ter o remove at, vai passar pelo index, mas você não consegue adicionar dados nesse array, assim como a gente faz com a lista. Como por exemplo, cores 2 ponto, a gente não vai ter mais o add, a gente não vai ter mais o remove, ou seja, esse array aqui, ele meio que ficou imutável, né? Você tem um array de dados, você não consegue alterar ele sem que você percorra manualmente esse cara. Ou seja, eu tenho que vir aqui, fazer um for, fazer um for em cores 2, e daí cores 2 ponto length. Isso é um exemplo de for simples utilizando array. Eu tenho meu array de cores 2, eu vou pegar o tamanho dele. Então aqui ele vai ter um tamanho 3, ou seja, tem 3 itens aqui dentro, sendo que ele começa do index 0, né? Vai ter index 0, 1 e 2, mas tem 3 itens aqui. Então o length dele vai ser 3, que é o total do número de elementos que tem nesse array, ok? Então basicamente a gente percorre, né? O index começa de 0, vai percorrendo e vai escrevendo na tela aqui as cores que tem no nosso array. Vamos lá. Só que para escrever, eu não tenho aqui a variável cor, assim como eu tenho no for each. Então a gente vai pegar o elemento que está naquela posição do index, ok? Index aqui. Então basicamente, o meu rename aqui não deu muito certo não, mas ok, eu tenho o meu index, tenho a minha condição, aqui vai executar até acabar a quantidade de itens daquele array, e daí a gente vai começar do index 0, vai pegar exatamente a cor que está naquele index. Eu vou comentar tudo que tem aqui em cima para a gente ver só a parte do array de fato. Então vou executar aqui esse exemplo. Olha só, temos o nosso array aqui na tela. Então fica bem mais complexo de você acessar itens do array. Tem que ter a posição dele, tem que ser pelo índice do array. Para adicionar item você também não consegue, você tem que criar um novo array com um tamanho maior, copiar os itens de um array para outro. Para alterar valores também, tem que percorrer o array, encontrar o index que você quer e alterar o valor daquele index para o valor que você quer. Então é bem mais complexo você trabalhar com array, mas como eu falei, consome bem menos memória do que você trabalhar com uma lista, por exemplo. Mas hoje
como a gente tem aí computadores bem mais robustos, celulares aí até melhores que alguns computadores, então a gente não vê assim muito problema de performance por causa de tipos de linguagens. Então você não vai ter nenhum problema em ficar utilizando os listas ao invés de arrays. Em questão de memória, isso aí a diferença é muito pouca. E com a lista você vai conseguir ter muito mais flexibilidade quando você quer trabalhar, encontrar dados, adicionar ou remover. Então, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E é basicamente isso, list e array. A gente vai trabalhar muito com isso aqui quando entrar na parte de orientação a objetos, tal, utilizar classes. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Agora vocês podem ir brincando com os tipos primitivos, string, int, double, float, booleanos, mas no futuro aqui a gente vai fazer muita coisa com isso aqui. Tipos genéricos, nessas listas aqui a gente não tem limite do que consegue fazer. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.